Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa questão que, olha, é antiga como o mundo, mas ao mesmo tempo parece que foi feita sob medida para os nossos dias. É aquele conflito que pulsa, sabe, bem no fundo do coração de praticamente toda pessoa que vive uma vida corrida. De um lado, a gente tem as demandas que não param de chegar, o trabalho, a casa, os estudos, e do outro, aquela fome, uma sede profunda por uma conexão espiritual, por algo a mais, por um sentido que vá além da lista de tarefas. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar como base a obra fantástica de Joanna Weaver, explorando a história temporal de duas irmãs, Marta e Maria. Mas veja bem, não vamos olhar para elas como figuras distantes, lá da Bíblia. A ideia aqui é enxergá-las como espelhos das nossas próprias vidas. O nosso grande desafio, o que a gente vai tentar desvendar juntos, é exatamente este. Como é que se cultiva um coração mais contemplativo, um coração como o de Maria, sem precisar abandonar as responsabilidades de um mundo que exige e muito a nossa eficiência, a nossa ação, a nossa Marta interior. E para começar, essa citação da Joanna Weaver vai direto ao ponto, né? Tenha o coração de Maria no mundo de Marta. Essa frase por si só já mexe com a gente. Ela captura um anseio que é quase universal. Vamos parar para pensar um pouquinho na rotina de tanta gente hoje em dia. É uma avalanche de notificações no celular, listas de tarefas que nunca terminam, reuniões, e-mails, as responsabilidades com a família, é um verdadeiro turbilhão, uma correria sem fim. E aí, no meio disso tudo, surge aquela vozinha interna, um sussurro que diz: puxa, será que a vida é só isso? Deve haver algo mais. E não se trata de buscar mais um curso, mais um livro de autoajuda, mais conhecimento intelectual. Não, é algo muito mais profundo. É um anseio por intimidade, por uma conexão real, genuína com Deus, que não seja só mais um item para a gente ticar na nossa lista de afazeres, entende? Mas que seja a fonte, a nascente de onde todo o resto da nossa vida flui. Essa citação, então, ela valida esse sentimento. Ela dá nome a essa fome que muitas pessoas sentem, mas que às vezes nem sabem como explicar ou, mais importante ainda, como saciar. Bom, e para a gente poder navegar por esse tema tão rico e tão profundo, a nossa jornada vai ser dividida em 6 etapas, como um mapa. Primeiro, a gente vai entender bem o dilema de duas irmãs. Depois, vamos fazer uma verdadeira anatomia do esgotamento espiritual. Na sequência, vamos direto ao diagnóstico e à cura. E então, partimos para a prática, como cultivar a intimidade na sala e como ter um serviço transformado na cozinha. E por fim, em Encontrando o Centro, a melhor parte, a gente vai amarrar todas essas pontas. Então, vamos começar essa jornada. Vamos então para a nossa primeira sessão. O palco dessa história é uma casa simples em Betânia, há 2000 anos. Mas, sinceramente, poderia ser a nossa casa, hoje. A história de Marta e Maria, que está lá no Evangelho de Lucas, é muito, mas muito mais do que um simples relato histórico. Ela funciona como um arquétipo, um espelho de um conflito que acontece dentro de cada um de nós. Essa eterna tensão entre o fazer e o ser, entre o serviço e a devoção, entre a agitação da cozinha e a quietude da sala de estar. A cena que se desenrola é extremamente visual, dá pra gente imaginar direitinho. De um lado a gente tem Marta, e a Joanna Weaver descreve ela de uma forma genial, como uma locomotiva. Ela é a anfitriã perfeita, a gestora, aquela pessoa movida a checklists. A mente dela devia estar a 1000 por hora. O que eu vou servir na sobremesa? Será que tem lençóis limpos para os hóspedes? O pão já assou? Ela está completamente imersa no que a Bíblia chama de diaconia, que é o ministério do serviço prático, do fazer. E do outro lado a gente tem Maria, o freio, como diz a Weaver. Ela faz uma escolha radicalmente diferente. No meio de toda aquela agitação, ela para. Ela simplesmente se senta aos pés de Jesus e ouve. Uma está focada na tarefa, a outra na pessoa. Uma é proativa, a outra receptiva. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial. O texto em nenhum momento sugere que uma personalidade é melhor que a outra. Deus nos criou diferentes, com dons e temperamentos distintos. O dilema não está na personalidade de cada uma, mas na escolha que elas fazem naquele momento específico. E aí, claro, a tensão explode. Marta, frustrada, vai até Jesus com essa queixa que, vamos ser sinceros, ecoa nos nossos corações até hoje. Vamos analisar essa frase com calma. Senhor, não te importas? Isso não é só um pedido de ajuda. É um grito carregado de frustração, de ressentimento. Ela se sente sozinha, sobrecarregada e, acima de tudo, injustiçada. A Weaver conta uma história pessoal ótima para ilustrar isso. Um dia, ela prometeu pizza para os filhos e, na hora de pagar, descobriu que não tinha dinheiro na conta. O filho dela gritou: "Isso não é justo!" E essa é a essência do sentimento de Marta. Ela está operando a partir do que a Weaver chama de uma balança da justiça interna, sabe? Pesando todo o esforço dela contra a aparente inércia da irmã.
e na balança dela o resultado é uma injustiça gigantesca. É impossível não se perguntar. Quantas vezes a gente já não se sentiu como Marta, olhando para o lado e pensando, nossa, por que só eu estou me esforçando tanto aqui? E a resposta de Jesus, A resposta de Jesus é surpreendente e profundamente libertadora. Ele não vira para ela e diz, Marta, por que você não é mais como a sua irmã? Ele não critica a natureza proativa e trabalhadora dela. Pelo contrário, ele valida a preocupação dela, mas vai direto na raiz do problema. Ele diz, Marta, Marta, você anda ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E aí vem a frase-chave. Maria escolheu a melhor parte. A implicação aqui, e a Weaver aponta isso de forma muito perspicaz, é que a melhor parte não era um privilégio exclusivo de Maria. Estava disponível para Marta também. A escolha de se sentar e ouvir, de priorizar a comunhão com ele naquele momento, estava ali, aberta para as duas. Jesus não pediu que Marta se tornasse Maria. Ele a convidou a fazer a mesma escolha de Maria. A escolha de priorizar a presença dele acima da performance para ele. E assim, o que fica dessa primeira sessão é algo transformador. O dilema Marta-Maria não é sobre uma briga entre personalidades, entre introvertidos e extrovertidos, ou entre gente ativa e gente contemplativa. Não. Trata-se de uma escolha diária, um convite constante que todos nós recebemos. É a escolha entre ceder ao que o autor Charles Rummel chamou de a tirania do urgente e abraçar a importância do que é eterno. É a escolha de, no meio de todas as nossas responsabilidades que são super legítimas, reconhecer o que é de fato a melhor parte. E essa escolha nos leva, inevitavelmente, a uma pergunta. E o que acontece quando a gente não faz essa escolha? Agora a gente precisa mergulhar nas consequências. O que acontece quando vivemos consistentemente no mundo de Marta sem o coração de Maria? Nessa sessão a gente vai fazer, metaforicamente, uma autópsia da alma cansada. E esse é um passo fundamental porque, para a gente buscar a cura, primeiro a gente precisa entender a doença, certo? Vamos dissecar os sintomas, entender a progressão de um mal-estar espiritual que muitas vezes começa de forma bem sutil, mas que pode ter efeitos devastadores na nossa fé e no nosso bem-estar geral. A Joanna Weaver identifica uma estratégia muito eficaz que o inimigo da nossa alma usa, especialmente contra as pessoas mais dedicadas e servas de Deus. Ela chama essa estratégia de os 3 Ds da destruição. É um processo em 3 etapas, quase como uma ladeira escorregadia. Tudo começa com a distração. O objetivo é bem simples: tirar os nossos olhos de Deus e focá-los nas nossas circunstâncias, no nosso trabalho, nas nossas preocupações. Uma vez que estamos distraídos, nos tornamos vulneráveis ao segundo passo, o desânimo. E um coração desanimado, como a gente vai ver, é um terreno fértil para o golpe final, a dúvida. É uma progressão perigosa que a gente precisa entender para poder interromper o ciclo. Vamos aprofundar um pouco mais esse conceito de distração. A palavra grega original que o evangelista Lucas usa para descrever a condição de Marta é perispal. Um bom dicionário bíblico vai definir essa palavra como ser puxado em volta, ser arrastado. A imagem que a Weaver usa é ótima. Imagine Marta com dezenas de pequenas responsabilidades mordendo a saia dela como se fossem chihuahuas furiosos, cada um puxando para uma direção diferente. O ponto central aqui, e que é uma armadilha muito sutil, é que o serviço de Marta era legítimo e bom. Lucas chama de diaconia, a mesma palavra usada para ministério. E é aí que mora o perigo. A gente pode estar fazendo coisas maravilhosas para Deus, mas se essas mesmas atividades nos arrastam para longe da intimidade com Deus, elas se tornam uma distração perigosíssima. Um pastor chamado Dutch Sheets chama isso de consagração árdua e monótona, e ele adverte que isso não vem de Deus. Quando a distração nos esgota completamente, o desânimo está logo ali na esquina. O cansaço físico e emocional abre uma porta enorme para a autopiedade, para o coitadismo. E o exemplo bíblico do profeta Elias é perfeito e super dramático. Lá em 1 Reis, capítulo 18, ele está no auge da sua vida, invocando o fogo do céu no Monte Carmelo, uma vitória espetacular, um momento de poder divino inquestionável. Mas logo no capítulo seguinte, uma única ameaça da rainha Jezabel faz ele desmoronar por completo. A distração, que nesse caso foi o medo, leva ele direto para o desânimo. E o que ele faz? Foge para o deserto, senta debaixo de uma árvore, um zimbro, e diz para Deus, já chega, pode tomar a minha vida. Ele se sente inútil, sozinho, abandonado, mesmo tendo acabado de protagonizar um dos maiores feitos do Antigo Testamento. Quantas pessoas já não passaram tempo debaixo do seu próprio zimbro da autopiedade, sentindo pena de si mesmas quando as coisas não saem como esperado? E aqui a gente chega no estágio final, o mais perigoso dessa espiral descendente. A dúvida que surge aqui não é uma dúvida intelectual, do tipo, será que Deus existe? Não, é uma dúvida existencial. Ela não questiona a existência de Deus, mas o seu caráter.
A pergunta é exatamente a mesma de Marta. Senhor, o senhor não se importa? A Joanna Weaver compartilha uma história pessoal que é incrivelmente poderosa e ilustra isso perfeitamente. Ela estava voltando de carro de uma visita frustrante à sua mãe. Para piorar, o vidro elétrico do passageiro quebrou e ficou aberto. Era inverno em Montana, nos Estados Unidos, uma nevasca começando, e o aquecedor do carro não funcionava direito. Indignada, ela orou com raiva. Deus, o Senhor disse que supriria todas as minhas necessidades. Eu só preciso de um pequeno milagre. Faz este vidro subir. Ela apertou o botão. Nada. Frustrada, ela parou o carro, enfiou uma toalha na abertura e começou a dirigir os 240 quilômetros até sua casa, furiosa com Deus, se sentindo completamente abandonada. E pela primeira vez na vida, ela duvidou do amor de Deus por ela. Mas aí, a uns 40 quilômetros de casa, no meio daquele frio cortante, ela percebeu algo milagroso. Ela estava aquecida, confortavelmente aquecida. Deus não consertou o vidro como ela pediu. Ele a agasalhou em seus braços. A dúvida surge quando Deus não age como a gente quer, mas a resposta dele muitas vezes é mais profunda e melhor do que o nosso pedido. E essa então é a anatomia completa do esgotamento. Começa com a distração com as tarefas, por mais nobres que elas sejam, isso nos leva ao cansaço e ao desânimo, e um coração desanimado, se sentindo injustiçado e abandonado, se torna um terreno perfeito para a dúvida mais corrosiva que existe, a dúvida sobre se ele realmente se importa com a gente. Reconhecer essa progressão é o primeiro passo para encontrar a saída. Chegamos agora a um ponto de virada na nossa análise. Depois de entender o dilema e de dissecar as consequências do esgotamento, vamos focar no diagnóstico preciso que Jesus oferece para a condição de Marta. E, mais importante, na cura simples e libertadora que ele propõe. Este é o coração da mensagem. É o momento em que a esperança começa a brilhar com muito mais força. Esse slide é intencionalmente simples, minimalista, mas ele carrega um peso enorme. Em um mundo que grita pra gente que precisamos fazer mais, ser mais, ter mais, no meio da complexidade das nossas muitas coisas, Jesus apresenta uma solução de uma simplicidade que chega a ser radical. Uma só coisa. Veja, não se trata de adicionar mais uma atividade espiritual a uma agenda que já está lotada. Na verdade, como a Weaver sugere, pode ser sobre fazer menos. A cura não está em um esforço maior, mas em um foco diferente. É a gente sair da complexidade para a simplicidade, do múltiplo para o singular, do caos para o centro. O diagnóstico central de Jesus para Marta foi: você está ansiosa e afadigado. Ansiedade, preocupação. E aqui é muito importante, como essa tabela mostra, a gente diferenciar a preocupação natural da preocupação nociva. A preocupação natural, ela reconhece um problema real e nos leva para mais perto de Deus em oração, focando na capacidade dele de resolver. Já a preocupação nociva, crônica, faz o contrário. Ela nos afasta de Deus. Ela exalta o problema. A palavra em inglês antigo para preocupação nos lembra a worry. Significava roer. E essa imagem é muito poderosa, não é? A gente fica como um cachorro com um osso, mastigando o problema o dia inteiro sem parar, ruminando aquilo. É esse tipo de preocupação que nos paralisa e nos sufoca espiritualmente. É exatamente como Jesus descreveu na parábola do semeador. A semente que cai entre os espinhos dos cuidados da vida e não consegue dar fruto. E aqui está a cura. E ela vem na forma de um convite. Vinde a mim. A Weaver ilustra esse convite com uma parábola maravilhosa. Imagine um homem a quem Deus pede para levar uma carroça com 3 pedras colina acima. O homem aceita com alegria. Mas no meio do caminho, outras pessoas vão pedindo que ele leve suas cargas também. Uma grande rocha aqui, uma mala de seixos ali. Ele aceita tudo, querendo ajudar. Em pouco tempo, a carroça fica pesada demais, e ele, exausto e ressentido, começa a reclamar com Deus. Deus aparece e pergunta: o que é tudo isso? Eu só lhe pedi para levar as 3 pedras. A lição é muito clara. Nós acumulamos fardos, preocupações e responsabilidades que Deus nunca nos pediu para carregar. A cura, portanto, começa quando a gente vai até Jesus e permite que ele esvazie a nossa carroça. Para a gente entender a magnitude desse convite, é preciso um pouco de contexto histórico. A religião judaica daquela época, dominada pelos fariseus, tinha se tornado um sistema extremamente opressor. Eles criaram mais de 600 regras e leis, os fardos pesados que Jesus mencionou, que regulavam cada mínimo aspecto da vida, especialmente o sábado. Para as mulheres, que já tinham uma posição social secundária e cujo serviço doméstico era a principal forma de expressar devoção, essas regras eram esmagadoras. E é nesse ambiente legalista que o convite de Jesus para um jugo suave e um fardo leve soava como uma revolução. Não era um novo conjunto de regras. Um jugo é uma peça de madeira que une 2 bois para que eles andem juntos, no mesmo ritmo. O convite de Jesus é para a gente caminhar ao lado dele, aprendendo o seu ritmo de graça, e não correndo na frente, exaustos com a nossa própria força.
Finalizando esta terceira sessão, a mensagem é muito clara e libertadora. O diagnóstico para nossa sobrecarga é a ansiedade, a tentativa de carregar fardos que não são nossos. E a cura não é um novo programa de 10 passos, não é fazer mais ou se esforçar mais. A cura é uma troca. É a decisão consciente de escolher a única coisa, a comunhão com Cristo. É ir a Ele, entregar nossos fardos pesados e aceitar o convite para caminhar ao seu lado, sob o seu jugo que é suave e leve. Agora, a pergunta se torna, tudo bem, mas como a gente faz isso na prática? Ok, até agora a gente falou bastante sobre o diagnóstico, sobre a teoria. Agora, vamos para a prática. Como é que no meio da correria do nosso mundo de Marta, a gente cultiva ativamente um coração de Maria? Esta sessão é sobre o como. A gente vai explorar juntos as barreiras que nos impedem de buscar essa intimidade e as chaves para superar essas barreiras, transformando a sala de estar do nosso coração no lugar de encontro real e vivo com Deus. Para a gente cultivar um jardim, primeiro é preciso tirar o mato, o entulho, certo? A mesma coisa com a intimidade. E a Weaver usa uma analogia genial, as barras de chocolate espirituais. Uma amiga dela estava preparando um jantar incrível, super elaborado, mas antes dos convidados chegarem, ela comeu algumas barras de chocolate e perdeu completamente o apetite para o jantar. Da mesma forma, a gente preenche nossas vidas com coisas boas, amigos, livros, trabalho, entretenimento, que podem ser completamente inocentes, mas que acabam saciando nossa fome espiritual com substitutos, tirando o nosso apetite por Deus, que é o verdadeiro alimento. E essa ideia se aplica a várias outras barreiras. A vida agitada, a tirania do urgente é a mais óbvia, mas existem outras mais sutis, como a culpa que fica sussurrando que não somos bons o suficiente, ou o medo do silêncio, que nos faz preencher cada momento com algum ruído, ou talvez a mais perigosa de todas as barreiras. A gente simplesmente não sabe o que está perdendo. Essa citação de Robert Boyd Munger, do seu livro clássico Meu Coração Lar de Cristo, muda totalmente a nossa perspectiva sobre o que é ter um tempo com Deus. Sabe, a devoção não é uma obrigação, é um privilégio. Não é uma visita formal, mas é voltar para casa. Munger descreve ele mostrando a Cristo a casa do seu coração, a biblioteca da mente, a sala de jantar dos desejos, a oficina dos talentos, mas o ponto alto é a sala de visitas. É o lugar íntimo, com uma lareira confortável, e Cristo diz, vamos frequentar este aposento mais vezes. É aqui que podemos nos confraternizar juntos. Essa ideia, a ideia de que Cristo não apenas nos tolera, mas que Ele anseia por passar tempo de qualidade com a gente, que Ele sente a nossa falta quando a gente não aparece, isso tem o poder de transformar nosso tempo com Deus de um ritual para um relacionamento vibrante. Certo, mas como esse relacionamento se desenvolve na prática? Jesus nos dá a metáfora perfeita lá em João, capítulo 15, a videira e os ramos. Ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A palavra-chave aqui é permanecer, que significa habitar, morar, ficar conectado. A Joanna Weaver faz uma observação que é crucial aqui. O ramo não se esforça para produzir o fruto. Ele não acorda de manhã e pensa, nossa, hoje eu preciso me esforçar para produzir uvas. Não. Ele simplesmente permanece conectado à videira. A seiva flui, a vida acontece e o fruto é uma consequência natural e inevitável dessa conexão. Isso desmistifica muito a ideia de disciplina espiritual. O nosso foco não deve ser o esforço para produzir resultados, preciso ser mais amoroso, mais paciente, mas sim o esforço para manter a conexão vital com Cristo. O fruto, então, virá como resultado. E para encerrar esta sessão, fica a ideia de que cultivar a intimidade é um ato de vontade deliberada. Requer que a gente identifique e remova as barreiras, as nossas barras de chocolate que nos distraem, requer que a gente crie um espaço, uma sala de visitas no nosso coração e na nossa agenda, e acima de tudo, requer que a gente priorize o permanecer, a conexão constante com a videira. Quando isso acontece, a disciplina espiritual deixa de ser uma obrigação pesada e se torna o prazer de um relacionamento vivo e frutífero. E é esse relacionamento que vai revolucionar todo o resto da nossa vida. Agora vamos voltar para a cozinha. Mas calma, não é a cozinha da frustração de Marta. É uma cozinha transformada. Esta sessão é toda sobre integração. Não se trata de abandonar o serviço para viver só em contemplação, mas sim de como a intimidade que a gente cultiva na sala redefine completamente o trabalho que a gente faz na cozinha. Vamos ver como o serviço pode deixar de ser uma fonte de estresse e se tornar um transbordamento de adoração. Temos aqui outra cena que acontece em Betânia, mas que diferença da primeira. Maria, a mesma que antes estava sentada, quieta, agora age de uma forma espetacular. Ela pega um vaso de alabastro que continha nardo puro, um perfume caríssimo, que valia uns 300 denários. Era o salário de um ano inteiro de um trabalhador daquela época. Provavelmente era o dote dela, a segurança financeira dela para o futuro. E o que ela faz? Ela não abre a tampa. Ela quebra o vaso. Um ato de entrega total. E derrama tudo sobre os pés de Jesus, enxugando-os com seus próprios cabelos.
Isso não é serviço por obrigação. Isso é um ato de amor extravagante. É um transbordamento de gratidão que flui de um coração que passou o tempo aos pés do Mestre. Em contraste, Judas, olhando a mesma cena, só consegue pensar no valor monetário. Por que não vendeu e deu aos pobres? Ele via a tarefa, o dinheiro. Maria via a pessoa, o valor inestimável de Cristo. O que motivou Maria foi o que a Bíblia chama de amor ágape. Jesus disse que este seria o sinal que identificaria seus discípulos. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não é o amor filho, o amor de amizade, de afinidade. É o ágape, um amor incondicional, sacrificial, que não depende de sentimentos. É o amor que ama apesar de. Quando nosso serviço na cozinha é abastecido por esse amor, que a gente recebe lá na sala de estar, a nossa motivação muda completamente. Não servimos mais para sermos vistos, para recebermos reconhecimento ou para nos sentirmos justos. Servimos porque estamos cheios e precisamos transbordar. O serviço deixa de ser um fardo que nos esgota e se torna um privilégio que nos energiza. O apóstolo Paulo usa esta metáfora que é poderosíssima. Nós somos cartas, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. A nossa vida, as nossas ações, o nosso serviço, tudo isso é o texto que o mundo está lendo. E isso nos dá uma responsabilidade imensa. O grande evangelista Dwight L. Moody disse algo que a Joanna Weaver cita e que é muito forte. 1 em cada 100 homens lerá a Bíblia. Os outros 99 lerão os cristãos. As pessoas ao nosso redor talvez nunca abram o Evangelho, mas elas estão lendo o Evangelho das nossas vidas todos os dias. A questão que fica para nós é: que mensagem a nossa carta está comunicando sobre Cristo? Resumindo esta sessão que é crucial, o serviço, o trabalho na cozinha, deixa de ser uma fonte de esgotamento e de ressentimento quando ele se torna a expressão externa de uma realidade interna. Quando estamos conectados à videira, produzimos fruto naturalmente. E esse fruto é o amor ágape, que se manifesta em serviço. Assim, nosso trabalho não é mais uma tentativa de agradar a Deus ou de ganhar o seu favor, mas uma celebração do favor que a gente já recebeu. É adoração em ação. E é isso que nos leva ao equilíbrio final. E assim chegamos à nossa sessão final, a sessão de síntese. A gente já viu o problema, o diagnóstico, a cura e a prática. Agora a pergunta é: como juntamos tudo isso para viver de forma equilibrada no mundo real com todas as suas demandas? Nessa sessão, vamos usar algumas metáforas bem visuais e práticas para entender como podemos ter, de fato, um coração de Maria em um mundo de Marta. A Joanna Weaver conta que uma vez recebeu um cartão de aniversário com a foto de uma mulher girando dezenas de bambolês ao mesmo tempo. E essa imagem é simplesmente perfeita para descrever a sensação de sobrecarga moderna, não é? Cada bambolê representa uma área da nossa vida: a família, a carreira, as finanças, a saúde, a igreja. E a pressão que a gente sente é para manter todos eles girando sem deixar nenhum cair. É uma performance exaustiva, frenética. A pergunta que ecoa na mente de muita gente é: como é que se dá conta de tudo isso? E aqui está a grande revelação. Ao olhar mais de perto para aquela foto, a Weaver notou algo crucial. Enquanto os bambolês giravam num caos sincronizado, o tronco da mulher, o centro do corpo dela, estava perfeitamente calmo, estável, e ela sorria. O segredo não estava em gerenciar os bambolês com mais velocidade ou mais habilidade. O segredo estava em manter o centro firme. Para nós, esse centro sereno, esse ponto de estabilidade no meio do caos da vida, é o nosso relacionamento com Cristo. Quando o nosso centro está firme nele, os bambolês encontram seu ritmo ao redor dele, em vez de nos desequilibrarem. Essa ilustração clássica do Stephen Covey, que a Weaver cita, torna esse princípio incrivelmente prático e fácil de visualizar. Imagine que a vida é uma jarra vazia. As pedras grandes são as nossas prioridades essenciais: o relacionamento com Deus, a família. Os seixos são outras coisas importantes, como o trabalho, o ministério. E a areia são as tarefas menores e as urgências do dia a dia. Se a gente encher a jarra primeiro com areia e seixos, as pedras grandes nunca vão caber. Mas, se a gente colocar as pedras grandes primeiro, os seixos e a areia vão se acomodar nos espaços que sobram. Essa é uma ilustração perfeita do que Jesus disse em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao priorizarmos o essencial, a melhor parte, todas as outras coisas encontram seu devido lugar. Concluindo a nossa última sessão, a mensagem é de integração e de prioridade. A melhor parte que Maria escolheu não é o escape do mundo, mas é o centro que sustenta o mundo. Cristo é o nosso centro sereno que equilibra os bambolês. Ele é a nossa pedra grande, que quando é colocada em primeiro lugar na jarra da nossa vida, organiza e dá espaço para todo o resto.
Viver de forma equilibrada não é sobre fazer tudo perfeitamente, mas é sobre manter a coisa principal como a coisa principal. Ao nos aproximarmos do final desta nossa conversa, é fundamental lembrar disto. A transformação de uma Marta ansiosa para uma Marta que serve em paz, ou de uma Maria passiva para uma Maria que adora de forma extravagante, isso não é um evento instantâneo. É um processo. Vão ter dias em que a gente vai se sentir mais como Marta na cozinha, frustrados. Vão ter dias em que a sala de estar vai parecer distante. Mas a promessa deste versículo de Filipenses é a nossa âncora. Aquele que começou a boa obra em nós está comprometido em completá-la. A nossa responsabilidade não é a perfeição, mas a perseverança. É confiar no Senhor do processo. E que jornada fizemos hoje, não é mesmo? Nesta análise, a gente viu como o dilema de Marta e Maria reflete a nossa própria vida. Vimos como a escolha pela melhor parte, a intimidade com Cristo, é a cura para o nosso esgotamento e o centro que equilibra todo o nosso serviço. Essa é a essência da mensagem. Um convite para uma vida mais profunda, mais significativa e mais integrada. E agora? A análise termina, mas a aplicação prática começa. Ficam, então, algumas questões para reflexão, não para serem respondidas rapidamente, mas para serem levadas para a vida. O que, de modo geral, impede as pessoas de escolherem a melhor parte no dia a dia? É a tirania do urgente? O medo do silêncio? A culpa? E de forma bem prática, pensando na semana que vem, qual é a pedra grande que precisa entrar primeiro na jarra da vida de cada um para que todo o resto encontre o seu lugar? Que essa reflexão seja o primeiro passo para cultivar cada vez mais um coração de Maria em nosso mundo de Marta. Muito obrigado pela companhia e pela atenção.